bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Se assente um pouquinho no seu lugar. Eu vou começar aqui agora lendo a palavra de Deus, e é interessante que o Senhor falou comigo aqui no livro do profeta Jeremias, e aqui no livro do profeta Jeremias diz assim veio, Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Amém, igreja? Queridos, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pela sua presciência nos conhece, mesmo antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Ele já sabe toda a nossa história, Ele conhece quem nós somos, Ele nos formou, Ele nos deu a condição de nascer. E é interessante que ele fala com Jeremias aqui, e Jeremias, ele fica todo ali com medo, ele fica todo intimidado, quando o Senhor fala com ele dizendo: você vai me servir. Ele fala: mas eu não posso, eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu sou um menino. E eu penso, irmãos, que Deus nos escolhe, mesmo quando nós não nos escolheríamos. Muitas vezes aos nossos olhos nós não somos a melhor opção, mesmo muitas vezes aos nossos olhos nós não somos a opção que Deus deveria escolher. Mas Deus, Ele não olha para nós como nós nos vemos, Ele olha para nós de uma maneira muito mais produtiva. Ele olha para nós vendo não quem nós somos hoje, mas quem nós vamos ser amanhã, em obediência à sua palavra, crendo na sua palavra, caminhando dentro da sua palavra. Às vezes nós olhamos hoje e dizemos: não tenho condição. Deus fala: não diga que não tem condição, porque eu capacito aqueles a quem eu chamo, eu dou a condição, eu coloco as palavras na boca daquele que não sabe falar, eu ensino a caminhar aquele que não sabe caminhar, eu ensino a fazer aquele que não sabe fazer. Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas, pessoas preparadas, Ele escolhe pessoas que creem que Ele pode preparar e capacitar. Ele pode preparar e capacitar quem Ele chama. Ele chama pessoas, irmãos, que muitas vezes olham para si e falam: mas eu não tenho condição. E são essas pessoas que muitas vezes Deus quer usar, porque são humildes, né? O humilde Deus conhece de perto, mas o orgulhoso ou soberbo, diz a palavra, que Ele conhece de longe. Não adianta você ter todo o conhecimento científico, filosófico, você ser uma pessoa super inteligente e ser arrogante, né? Deus olha para alguém que não tem a metade do seu conhecimento e diz: eu vejo humildade nesse coração, nesse eu vou conseguir trabalhar. Mas eu não posso. Deus diz: pode. E Deus vai nos animando, Deus vai colocando em nós a confiança de que a gente pode, de que a gente vai conseguir, com a ajuda dele. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite: existe um Deus para te ajudar a chegar onde você jamais chegaria, a ir aonde você jamais pensou em ir, a fazer o que você jamais pensou que poderia fazer. Existe um Deus que te capacita para fazer coisas grandes nessa terra, porque grande é o poder dele sobre a sua vida, quando você realmente entrega completamente o seu destino nas mãos dele. Esse Deus está aqui nessa noite para dizer: eu posso por você, eu posso em você, e eu posso através de você. Quem crê nisso? Aleluia. Esse Deus se faz presente neste lugar nessa noite, e Ele quer mexer nos nossos corações. Deus sabe, irmãos, quem nós vamos ser amanhã, o que nós vamos conseguir fazer amanhã, nós não sabemos. Assim foi com Moisés. Quando Deus chamou Moisés falou: Senhor, manda outro, eu não sei falar, sou pesado de língua. E aí eu fico pensando, irmãos, que nós vivemos hoje uma geração do sentir. Se eu sentir, eu faço. E Deus falou: não é pelo sentir, é pelo crer. Porque muitas vezes, se a gente for deixar o nosso sentimento conduzir a nossa vida, a gente não vem para a igreja, a gente não ora, a gente não participa de culto, porque o nosso sentir hoje está muito comprometido com o desejo da carne. Sim ou não, irmãos? Hoje em dia tem muito crente sentindo que é melhor ficar em casa do que ir na igreja.
sentindo muita preguiça, mas para as coisas de Deus. E aí o que acontece? Você sente e você deixa de crer. Então existem momentos que você não tem que agir pelo que você sente, você tem que agir pela sua capacidade de crer e de obedecer a Deus. Eu não estou sentindo, às vezes, irmãos, você vai dizer para você: eu não estou sentindo vontade na igreja. Vai sem sentir, vai crendo que Deus vai fazer algo na sua vida, porque se você agir pela fé, Deus vai responder a sua fé. Deus não responde a quem sente, Deus responde a quem crê. Deus responde a quem coloca a sua fé em prática. Esse é o momento que a gente tem que ir contra nós mesmos, contra o nosso sentimento. Eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Lê a Bíblia sem ter vontade. Eu não estou sentindo vontade de orar. Ora sem ter vontade. Faça as coisas pela fé. Nós vemos uma sociedade hoje, às vezes eu discuto com alguns psicólogos, porque eles vão muito nessa cadeia do sentir. A pessoa tem que sentir. Se ela não sentir, eu falo: não, querido. Moisés, se Deus fosse aceitar o sentir de Moisés, Deus falou: não, fica aí, você não está sentindo, né, que você é a minha opção? Não, vai sem sentir, vai crendo que eu vou te capacitar. Porque, irmãos, Moisés, se fosse pelo sentimento dele, ele teria ido ou ele teria ficado? Ele teria ficado. Então nós vemos uma geração hoje que quer induzir a gente a sentir. Eu tenho que sentir para cantar, eu tenho que sentir para estar na igreja, eu tenho que sentir. Não, irmão, você tem que crer, você tem que lutar contra você mesmo. Irmãos, quantas vezes eu vim para a igreja sem sentir vontade de estar aqui? Eu sou pastor da igreja, mas muitas vezes eu não senti vontade de estar aqui, mas eu falei: eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo. Então não é pelo que eu sinto, é pelo compromisso de fé que eu tenho com Ele, de obediência que eu tenho para esse Deus. Aí eu chegava aqui, eu começava a sentir o que eu não estava sentindo antes, porque não é sentir para crer, é crer para sentir depois. Amém, irmãos? Então, às vezes eu discuto com algumas pessoas que vêm com essa, com essa conversa: tem que sentir, pastor, eu tenho que sentir. Não, você não tem que sentir, irmão. Se você está esperando você sentir, você vai ficar aí a vida inteira querendo sentir alguma coisa, não vai acontecer nada. Eu lembro uma vez uma jovem que eu falei com ela, eu falei: olha, por que você saiu da igreja, você afastou? Não queria falar. Aí até que falou: fulana lá, e a gente brigou, desentendeu. Eu falei: mas você não quer ir na igreja por causa da fulana? Não dá e tal. Eu falei: mas você sabe que você tem que perdoar, né? Eu tenho que perdoar, mas eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Eu falei: não, mas você tem que perdoar. O que a Bíblia diz? Você tem que perdoar. Não, mas se eu fizer isso sem eu sentir, eu estou sendo falsa. Eu falei: não, veja bem, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Você tem que perdoar ou não perdoar? Não, tem que perdoar, mas eu não sinto vontade de perdoar. Eu falei: então você vai orar, porque Jesus chegou um momento que ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Então naquele momento o sentimento veio da carne. Jesus não tinha pecado, mas ele tinha um corpo de carne. Ele sentiu o peso disso, mas ele lutou contra aquele sentimento. Ele não se rendeu àquilo. Ele não se rendeu à situação de não ir para a cruz. E tem muito crente se rendendo dentro da igreja, se rendendo à preguiça, se rendendo à maledicência, se rendendo a um monte de sentimento errado, né? E querido, nós temos que vencer a nós mesmos. Temos que ver, o seu grande desafio é vencer você, irmão. Você tem que vencer você, né? Esses dias todos aí, o tempo mudou um pouquinho, deu uma esfriadinha. Parece que os crentes, nossa, cadê? Eu não vou na igreja porque esfriou demais, esquentou demais. Irmão, a gente está se deixando envolver pelo sistema, né? Os nossos sentimentos estão mandando na nossa vida. E eu estou chamando você aqui a ser uma pessoa de fé. Quem quer ser uma pessoa de fé aqui neste lugar? É pela fé, irmão. O justo viverá do que, irmão? Da fé. Não é do seu sentimento que você vive, né? Você não vive do que você sente, você vive do que você crê. Então você tem que lutar contra, muitas vezes, o seu sentimento, porque o seu sentimento está levando você para o buraco, está te levando para longe de Deus, e você está indo, né? Indo, seguindo de rondão o que está acontecendo aí. Nós estamos vendo aí, irmãos, a guerra entre Israel e Síria. Os irmãos que conhecem escatologia sabem que Israel é o relógio de Deus e está coçando o dedo das outras nações para entrar, para estourar uma guerra aí.
Irmãos, se entra uma China na guerra, se entra os Estados Unidos na guerra, e se começa uma grande guerra na terra, irmãos, todo esse cenário é um cenário, o caos está montado na terra para que o anticristo venha. E se o anticristo vier, Jesus vem. Então nós precisamos entender que tudo que está acontecendo com um propósito: traz a volta de Jesus. Jesus está prestes a vir para levar a sua igreja, e ai daqueles que não estiverem atentos a essa situação. Acompanhe o que está acontecendo no mundo, irmão. Você acha que tudo que está acontecendo aí é sem sentido? Tem sentido. Comece a quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, porque nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Ouça, avalie as situações, porque, irmãos, tudo gira em torno de guerra, né? E Israel está sempre envolvido nessas questões. Então, em torno de Israel vai surgir uma grande guerra. Se surgir uma terceira grande guerra mundial aí, e esse povo começar a soltar bombas nucleares e usarem armas atômicas, irmãos, você vai ver o caos que pode acontecer. E eu digo para os irmãos, é só alguém lá, o dedo está coçando, né? Então, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus. Quem pode nos preservar? Jesus. Quem pode nos garantir? Jesus. Quem vai nos levar para o céu? Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé, nós vamos louvar a Deus. Eu não sou pregador da noite, embora eu goste de pregar, mas não é eu, né? Então, nós vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco, né, eu vou estar apresentando o pastor Kleber, que ele veio aqui juntamente com o Gabriel para estarem nos auxiliando aqui, né, nesse culto dessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus.